Finalmente, falaremos hoje da forma trigonométrica ou forma polar. Para isso, vamos a uma breve explicação aqui no plano complexo, ou plano de Argand-Gauss. Esse plano de Argand-Gauss, ou plano complexo, ou apenas plano de Gauss, ele vai representar de forma trigonométrica os números complexos. No caso aqui, esse pontinho é o nosso complexo Z. Lembrando lá da forma algébrica, que o nosso complexo Z é da forma A mais BI, onde A é a parte real, B é a parte imaginária. Esse número Z, esse complexo Z, então ele vai ter uma coordenada A, aqui embaixo, porque esse eixo horizontal, o antigo eixo X, é o nosso eixo real, é o eixo que estão todos os números reais. E o nosso antigo eixo Y aqui, vou colocar de M para representar imaginários, é onde estão os números imaginários, né? Os números aqui, ó, seguidos de I. Então, esse complexo Z de coordenada A e de coordenada B. Coordenada A nos reais, coordenada B nos imaginários. Logo, esse Z está representado da forma A mais BI. Vamos perceber algumas coisas? Se a gente pegar aqui, ó, vou fazer aqui em laranja, ó, pegar esse OA, AZ, tá agora pensando lá como na geometria analítica. Imaginando que isso aqui fosse um plano cartesiano. Forma esse triângulo aqui em laranja. Esse triângulo em laranja vai ajudar a gente a pensar da seguinte forma. Deixa eu voltar aqui para a cor azul. Então, representado aqui no eixo dos reais, temos esse segmento OA de comprimento A, esse segmento OB de comprimento B, que é o mesmo, né, desse ZA de comprimento B. Beleza. Então perceba agora esse triângulo retângulo. Várias coisas que nós já estudamos. Ó. A hipotenusa desse triângulo retângulo que forma aqui nada mais é do que o módulo de Z. E o que era o módulo de Z? O módulo de Z era a raiz quadrada da norma de Z. E o que era a norma de Z? A norma de Z nada mais é do que A ao quadrado mais B ao quadrado. O que isso está aparecendo? Exatamente, Teorema de Pitágoras. Então, está tudo relacionado. Esse módulo de Z nada mais é do que o Teorema de Pitágoras. Agora, vamos falar propriamente da forma trigonométrica. Lá na forma trigonométrica, a gente vai ter alguma coisa do tipo que Z é igual a... Alguns livros chamam de ρ, alguns livros chamam de P. Eu vou chamar de módulo de Z, vezes o cosseno de θ mais I vezes o seno de θ. E aí você vai falar, nossa, mas essa representação trigonométrica é bem mais complicada do que essa. Concordo, também acho. Mas lá na frente você vai ver que para trabalhar potenciação e radiciação, a forma trigonométrica é bem mais fácil. Tá. E aí tem muitos livros, muitos lugares que te apresenta essa, te ensina a usar as duas e beleza. Mas dessa forma tem que ter um jeito de chegar nessa forma. E vamos tentar fazer isso de uma forma bem fácil, bem intuitiva. Voltando aqui, ó, temos que Z é igual a A mais BI. Agora vamos tentar chegar nessa forma trigonométrica. Isso aqui é uma igualdade, né? Tem igual. Então, eu posso dividir tudo pelo módulo de Z. Se eu dividir todo mundo aqui pelo módulo de Z, essa igualdade não pode se alterar. Ela não se altera, ela continua sendo a verdade. Tá, dividindo tudo pelo módulo de Z, vai ficar assim, ó, Z dividido pelo módulo de Z é igual a A sobre o módulo de Z, mas eu vou separar o I, tá? I vezes B sobre módulo de Z. Não faz diferença colocar o I separado, né? Porque na multiplicação de fração a gente faz numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. A gente voltaria para BI dividido por Z
pelo módulo de z, tanto faz eu colocar o i aqui, ou o i aqui, desde que eu tire ele daqui. Ok. Agora a gente vai precisar voltar aqui no nosso triângulo retângulo. Perceba que A dividido pelo módulo de z, na verdade, é o cosseno desse ângulo, é o cosseno de θ. Lembra da trigonometria? O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ora, então esse z dividido pelo módulo de z, A dividido pelo módulo de z, essa parte aqui, ela é igual ao cosseno de θ, certo? Mais I vezes IB dividido pelo módulo de z, nada mais é do que o seno de θ, né? Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de θ. E agora a gente multiplica tudo por z, ou tem gente que prefere passar esse z para lá multiplicando, como você desejar. Isso fica igual a z, módulo de z. Vamos, z é igual a módulo de z, que multiplica o seno de θ mais i seno de θ. Pronto, chegamos na nossa fórmula, na nossa forma trigonométrica ou forma polar. E aí vai ter livros que vai chamar esse módulo de z aqui de ρ, ou de pzinho, ou de outra letra, e na hora de fazer essas contas aqui, em vez dele colocar z, ele coloca esse p ou ρ. Vai depender de cada livro, de cada autor. Eu prefiro chamar direto de módulo de z, até mesmo porque tem um mnemônico para você decorar aqui essa forma polar ou forma trigonométrica, que é o seguinte: o z é igual ao módulo de cosseno. Então, z é o módulo de cosseno. Então, eu acho que é um mnemônico fácil aí de você, né, memorizar essa forma trigonométrica. Vamos fazer um exemplo? Vamos pegar aqui um complexo z, que é igual a raiz de 3 mais 1i, ou raiz de 3 mais i, e vamos representar ele na forma trigonométrica. Beleza. Então, o que a gente precisa para colocar na fórmula trigonométrica? A primeira coisa, a gente vai precisar do módulo, né? Então, o módulo de z é a raiz quadrada da norma, e a norma é a ao quadrado mais b ao quadrado. Lembrando que esse a e esse b, né? O a é raiz de 3 e o b é 1, porque aqui é 1i. Logo, esse módulo fica a raiz quadrada de raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3, 1 ao quadrado é 1, isso fica 3 mais 1, 4. Raiz de 4, 2. Então, o módulo de z é 2. Ok? Agora, lembrando, como é que fica essa forma trigonométrica? Z é igual ao módulo, vou olhar aqui em cima, vezes cosseno de θ mais i seno de θ. E esse seno mais esse cosseno? Vamos lembrar? O cosseno é A sobre módulo de Z. Então, vou colocar aqui, ó, o cosseno de θ é A sobre módulo de Z. O A já sabemos que é a raiz de 3. O módulo de Z é 2. O seno de θ é B sobre módulo de Z. O B já vimos que é 1 e módulo de Z é 2. Agora a gente vai ter que lembrar lá da trigonometria qual é o ângulo θ, que o seu cosseno é raiz de 3 sobre 2 e o seu seno é meio. Vamos lembrar daquela tabelinha dos ângulos notáveis? Ó, a gente faz assim, ó, 30, 45, 60. Seno, cosseno. Vamos colocar a tangente também, para já sair direto essa tabelinha. Aí a gente vem aqui, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo dividido por 2. E aí, raiz no 3 e no 2.
nos numeradores. E se eu quiser colocar raiz em tudo, pode, porque raiz de 1 é 1. E aqui a tangente fica 3, 3, 1, 3. Com raiz também. Aí tem a musiquinha, depois vocês procuram na internet. Então, analisando aqui. O ângulo, que temos o cosseno, raiz de 3 sobre 2. E o seno, meio. Esse ângulo é 30 graus. Esse é o ângulo de 30 graus. Ou, 30 graus aqui, medindo em graus, ou π sobre 6, se a gente for usar aqui medida em radianos. Então, aqui fica 2 vezes o cosseno de θ, que é 30 graus, mais I seno de 30. Ah, mas fica estranho com 30. Sim, normalmente apresentamos aqui essas coordenadas polares ou forma trigonométrica usando em radianos. π sobre 6 mais I seno de π sobre 6. Vamos fazer mais um exemplo? O nosso complexo Z é igual a menos 5. Só menos 5? Sim. Ou menos 5 mais 0i. Inicialmente vamos calcular o módulo. O módulo de Z é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Perceba que eu não precisava de colocar esse B aqui, que não vai fazer diferença na soma, né? A gente acaba achando raiz quadrada de 25, 5. Então o módulo de Z aqui é 5. E agora vamos pensar lá no seno e no cosseno. O cosseno é o A, cosseno de θ, A sobre o módulo de Z. O A é menos 5, certo? O módulo de Z é 5. Menos 5 dividido por 5 dá menos 1. O seno de θ é B sobre o módulo de Z. O B é 0. O módulo de Z é 5. 0 dividido por 5 dá 0. E agora, qual é o ângulo cujo cosseno dele é menos 1 e o seno é 0? É o ângulo de 180 graus, ou π. Então, o θ aqui é 180 graus, ou π radianos. Logo, a nossa representação geométrica vai ficar o módulo vezes cosseno de π mais I seno de π. Então, inicialmente, essa forma polar ela assusta, realmente ela é feia. Mas ela vai ser muito prática e muito bem-vinda. E não é difícil. Vai ter mais dificuldade aqui quem não lembrar da trigonometria.